Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BeHeal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das doenças que mais mata no mundo e eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela e além disso, eu tenho certeza que você já ouviu falar muita besteira sobre ela. Por isso eu vim conversar com vocês hoje sobre diabetes. Galera, eu escolhi diabetes porque é uma doença que tá presente na nossa população e vocês precisam se conscientizar mais sobre todos os aspectos dessa terrível doença. Galera, hoje a gente vai falar sobre a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus tipo 2. Então fica aqui no vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo muito mais sobre esse assunto. Além disso, pessoal, mais uma vez não custa nada pedir, se você gosta do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso canal, não deixa de se inscrever, marca o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos, comenta aqui no vídeo, dá like, compartilha com seus amigos e ajuda o projeto BeHeal levar essa informação responsável e relevante para cada vez mais pessoas. E não se esquece, parte da nossa monetização, tanto aqui do YouTube quanto de todas as nossas redes sociais, incluindo as nossas parcerias, é destinada, é doada para instituições de saúde no Brasil inteiro que precisam de ajuda. Bom, pessoal, vamos ao que interessa, vamos discutir aqui primeiro o que é diabetes. Deixando bem claro que diabetes não é uma patologia. A diabetes, ela reúne uma série de fatores e todos esses fatores em conjuntos, patológicos na maior parte das vezes, vão levar ao mesmo sintoma, que é o aumento da glicemia. Calves, o que é glicemia? Glicemia, pessoal, é nada mais nada menos do que a taxa de glicose no sangue. E quando a gente aumenta essa glicemia, isso é um efeito muito ruim para a fisiologia desse cara. Por quê? O sangue, ele é um tecido líquido. E se ele é um tecido líquido, ele precisa estar no pH correto, a concentração de sódio correto e principalmente a viscosidade correta. Imagina o seguinte, pessoal, que eu pego água, açúcar e coloco dentro de uma panela. Quando eu coloco água e açúcar dentro de uma panela e acendo fogo, o que acontece? Essa água evapora, esse açúcar ele fica cada vez mais concentrado e essa mistura vai se tornando uma calda cada vez mais grossa. Agora você imagina um indivíduo diabético que o seu sangue ele já não é totalmente líquido, ele é um tecido fluido e eu começo a aumentar o nível de glicose, o nível de açúcar nesse sangue. Pessoal, o sangue de um diabético descompensado, ele começa a virar uma calda de morango. Ele começa a ficar cada vez mais denso, cada vez mais viscoso e isso atrapalha a circulação desse cara de maneira sistêmica, ou seja, de maneira geral. Deu para entender isso? E aí, pessoal, nesse sentido eu começo a ter uma série de complicações. Essa alta da glicemia aumenta a viscosidade do sangue e vai dificultando a circulação dele nas artérias, nas veias, mas principalmente nos vasos capilares, que é onde acontecem as trocas gasosas, que é onde acontecem as trocas entre nutrientes e excretas. Já deu para entender a catástrofe que é o aumento da glicemia no sangue? Por isso que um diabético ele tem que estar muito bem controlado, um diabético tem que estar muito bem compensado, ele tem que fazer a medição, ele tem que fazer a medicação, ele tem que fazer a atividade física, tem que fazer a dieta, mas principalmente acompanhar com um médico de confiança. Esse aumento de glicemia, gente, ele vai simplesmente dificultar a circulação, como a gente está falando, e essa dificuldade vai trazendo uma série de fatores muito negativos para a vida do cara, como por exemplo, perda de visão em virtude de uma falta de oxigenação, principalmente na nossa retina. Eu trago problemas de cicatrização, problemas de coagulação, problemas renais, problemas de dormência, problemas neuronais, ou seja, uma série de complicações muito ruins que vão afetar o funcionamento fisiológico e adequado desse paciente. Tá bom, Galves, mas o vídeo falava sobre a diferença entre a diabetes mellitus tipo 1 e a tipo 2. Vamos lá. Primeiro, pessoal, a diabetes mellitus tipo 1 é uma diabetes autoimune. O nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio organismo. Na diabetes tipo 1, que a gente conhece também na população como diabetes juvenil, eu tenho o desenvolvimento desse quadro clínico em geral de 0 a 14 anos de idade. Isso é um levantamento de estudos epidemiológicos da doença durante muitos anos. Essa condição autoimune trata-se de uma hipersensibilidade do tipo 4. E para que vocês entendam o que é uma hipersensibilidade, é sempre uma resposta imunológica
exagerada e indesejada do nosso sistema imune contra o nosso próprio organismo. Só a nível de curiosidade e exemplificação, nós temos várias condições que são hipersensibilidades. A própria asma é uma hipersensibilidade do tipo 1. Deu para entender isso? Vamos lá, pessoal. Ainda na diabetes mellitus tipo 1, eu tenho uma hipersensibilidade órgão específica, ou seja, os meus anticorpos vão atacar especificamente um órgão, que no caso da diabetes tipo 1 é o nosso pâncreas. Então já começou a imaginar o cenário? Eu tenho um conjunto de anticorpos indo em direção ao pâncreas e atacando, vamos lá, devagar, as células beta das ilhotas de Langerhans pancreáticas. O que é isso, galera? O pâncreas é uma glândula mista, também chamada de glândula anfícrina. Então ele tem uma porção exócrina que produz suco pancreático com uma série de enzimas, íons de bicarbonato que vão neutralizar esse ácido clorídrico que vem do estômago, e uma parte endócrina, que é chamada de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, e tem 4 principais células no seu interior: as células alfa, beta, delta e épsilon. A célula alfa produz o glucagon, a célula delta produz a somatostatina, a célula épsilon produz um pouquinho de grelina, mas eu tô falando da célula beta, que é a célula produtora de insulina. Então, pessoal, na diabetes mellitus tipo 1, eu tenho a célula beta destruída. Por isso que esse paciente não produz insulina. Por isso que na maior parte das vezes, o diabético tipo 1, ele é o diabético insulinodependente. Ele precisa fazer o uso regular da insulina simplesmente porque ele não produz. Então, pessoal, como esse indivíduo ele não produz insulina, ele tem grande dificuldade para enviar essa glicose proveniente da alimentação para algumas células muito importantes no nosso organismo, que são as células insulinodependentes. Ué, Galves, eu achava que todas as células dependiam de insulina. De jeito nenhum. As células que dependem de insulina para a entrada de glicose são as células que apresentam em sua membrana um transportador de glicose chamado GLUT4. Dá uma olhada nesse quadrinho que eu separei para vocês aí, pessoal. Olha só, aqui eu tenho um artigo científico de 2013 que eu separei os principais tipos de GLUT que nós temos no nosso organismo. E que repare que só nesse artigo eu tenho da GLUT1 até a GLUT14. São muitos tipos diferentes de proteínas que atuam no transporte de glicose. E repare, apenas a GLUT4 é insulinodependente, ou seja, apenas a GLUT4 depende da insulina para mediar a entrada de glicose. Pegou essa ideia? E aí, pessoal, em que tipos de células, ainda nesse artigo, eu vou encontrar a GLUT4? Dá uma olhada aqui. Eu tenho células musculares, células adiposas e no coração, que também é um tipo de músculo. Nós temos 3 tipos de músculo: músculo estriado cardíaco, músculo liso e músculo estriado esquelético. Nesse artigo não aparece, mas nós temos também fortíssimas evidências de que o fígado também depende da insulina para mediar a entrada de glicose. Portanto, pessoal, o indivíduo diabético tipo 1, ele precisa tomar insulina, senão ele tem aumento de glicemia. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora da diabetes mellitus tipo 2? Essa diabetes mellitus tipo 2, em geral, ela se desenvolve a partir dos 30 anos de idade. Isso, mais uma vez, em estudo epidemiológico, mas nada garante que um indivíduo, por exemplo, de 12, 13 anos de idade não possa desenvolver essa diabetes. Vamos lá, pessoal. O que acontece na diabetes mellitus tipo 2? No tipo 2, o indivíduo não tem problema na secreção de insulina. Ilhotas pancreáticas normais, secreção de insulina normal. Eu não tenho uma condição autoimune, mas eu tenho também uma predisposição genética. A gente já sabe que o indivíduo, para desenvolver a diabetes tipo 2, precisa de uma predisposição genética. Então a gente já quebra logo de cara aquela ideia de que todo mundo que come açúcar vai um dia desenvolver a diabetes tipo 2. Não, eu preciso de uma predisposição genética, principalmente que vá estar relacionada à secreção de algumas enzimas celulares, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Tá bom, Galves? Mas então o que é a diabetes mellitus tipo 2? Pessoal, nós chamamos também a diabetes mellitus tipo 2 hoje em dia de resistência insulínica. Calma que eu vou te explicar isso. Vamos lá. A insulina, para atuar em uma determinada célula-alvo, como eu mostrei na diabetes tipo 1, músculos adipócitos e evidências mostram que também o hepatócito, eu preciso de um receptor celular de insulina, chamado de tirosina quinase. E na diabetes mellitus tipo 2, eu tenho uma
perda de eficiência desses receptores de insulina. Então olha o que acontece com o indivíduo. O indivíduo produz a insulina, mas a insulina não funciona, porque esse receptor chamado tirosina quinase, ele não vai mais fazer conexão com esse hormônio. Portanto, eu não consigo jogar a glicose para dentro da célula. Vamos dar uma olhadinha no quadro aí. Pessoal, esse esquema eu tirei também de um artigo super importante e ele vai mostrar o quê? Acompanha comigo essa imagem. Acabei de acertar o microfone. Acompanha comigo a imagem. Eu tenho aqui, ó, a insulina e eu tenho o meu receptor de insulina aqui que a gente chamou de tirosina quinase. Como é que acontece o mecanismo normal, o mecanismo natural? A insulina, ela vai se conectar com o seu receptor e eu vou desencadear uma série de respostas para dentro da célula. Por exemplo, o IRS, que é uma enzima, ele vai conversar com o PI3K, que é outra enzima. Esse PI3K vai fosforilar a PDK e a AKT. Lembra aqui, ó, AKT. A AKT é super importante. E aí, o que a AKT vai fazer, pessoal? A AKT, ela vai atuar em cima da GLUT4. Lembra da tal GLUT4 que eu falei na diabetes tipo 1? A GLUT4 é uma proteína de membrana que permite a entrada de glicose insulinodependente, mas que ela não fica na membrana. Ela fica dentro do citoplasma celular. Então, para que essa GLUT4 migre para a membrana, eu preciso de toda essa cascata de reações, eu preciso de todos esses eventos. De novo, a insulina vai se ligar ao receptor, pegou aí a ideia? Depois, esse receptor vai desencadear uma série de respostas, principalmente IRS, PI3K, PDK e AKT, e essa AKT vai ordenar a GLUT4 migrar para a membrana. Assim que a GLUT4 migra para a membrana, pessoal, eu permito a entrada de glicose na célula. Pegaram essa ideia? Então, pessoal, mais uma vez, na diabetes mellitus tipo 2, embora eu precise de uma condição genética por trás desse processo, o que vai acontecer? Eu tenho um desgaste desses receptores, principalmente por causa de um consumo exagerado de açúcares que levam a uma obesidade, formando aquela gordura que a gente chama de gordura visceral. Ô Galvez, de onde você tirou isso? Mais uma vez, pessoal, dá uma olhada na tela aí que eu trouxe para vocês. Esse artigo foi um artigo publicado em 2006 e esse artigo é super relevante que mostra as principais causas da resistência insulínica, que a gente hoje chama de diabetes mellitus tipo 2. E olha aqui quem é o principal, número 1, obesidade, principalmente relacionada à gordura visceral. Deu para entender isso, pessoal? Então, mais uma vez, a diabetes mellitus tipo 1, insulinodependente, hipersensibilidade do tipo 4, órgão específica, destruição da célula beta. O tratamento, além da dieta e atividade física, é fazer o uso da insulina. No caso da diabetes mellitus tipo 2, a gente não tem a falta de insulina, a gente tem uma resistência insulínica. Isso faz com que o paciente precise abusar mais ainda da dieta e da atividade física. Ele tem que fazer um controle muito mais adequado. Além disso, pessoal, obviamente, orientado por um médico, esse paciente ele vai tomar determinados medicamentos. Lembrando que eu não estou orientando aqui nenhum tipo de remédio. Esses meus comentários são basicamente bioquímicos e fisiológicos, mas em geral, esse paciente ele toma medicamentos para evitar a absorção intestinal de glicose, como por exemplo o cloridrato de metformina, ou até os miméticos de incretina para aumentar a secreção de insulina, diminuir a secreção de glucagon e melhorar a permeabilidade das células à glicose. E aí, quando eu aumento a permeabilidade das células à glicose, as células desse paciente passam a absorver a glicose com uma eficiência muito maior. E aí nós temos medicamentos como a Victoza, como o Galvus, que é a vildagliptina, mas mais uma vez, todos eles precisam ser prescritos pelo médico de confiança. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez bastante pesquisa, a gente olhou bastante artigo científico e mais uma vez, se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais para a gente levar uma informação cada vez mais responsável e poder ajudar a combater essas fake news que, na verdade, cara, representam aí um grande mal do século 21. Meus amores, obrigado pela presença de vocês no nosso vídeo. Grande beijo e até a próxima. Valeu!